Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado é o varão, a varoa, que não andam segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então serão como a árvore frutífera, plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Bom dia! Mas bom dia mesmo, meu amigo, minha amiga, na paz, no amor, na alegria do Espírito Santo. Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Deus continue abençoando o seu trabalho e guardando e livrando você das pessoas más, das fraudulentas e saqueadoras, das que roubam, furtam, sequestram. Deus livre você das pessoas sanguinárias. Que o Senhor seja contigo e que o anjo do Senhor acampe ao seu redor para guardar e livrar você dos demônios que estão ao seu derredor. Porque a palavra diz que os nossos inimigos, inclusive os que são agentes do inferno, que são pessoas usadas pelo diabo para nos fazer mal, eles estão ao nosso derredor, buscando uma pequena brecha para que nos atacar, para querer nos destruir. Mas lembra-te, se nós obedecermos a palavra do Senhor, como está escrito no Salmo 119, verso 31 e 32, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Isto é, se nós obedecermos ao Senhor e renunciarmos o pecado. Preste atenção. Salmo 119, verso 31 e 32. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Não deixe eu fracassar, né? Agora o 32. Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Ouviu, meu amigo? Hoje nós vamos cumprimentar, se Deus quiser, em nome de Jesus, com orientação do Espírito Santo, esse texto que já estamos falando, acho que na 4ª ou 5ª programação. Mas hoje vamos ficar mais com o verso 32, que diz: eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos. Meu amigo, minha amiga, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Hoje nós estamos ouvindo muitos pregadores, sim, que pregam dizendo que devemos arrepender dos pecados que cometemos, porque Deus é amor, e Deus perdoa todos os pecados que nós cometemos, se nós nos arrependermos e pedimos perdão dos pecados cometidos. Glória a Deus! Esta é uma verdade inquestionável. Deus realmente perdoa
E a Bíblia diz que Ele esquece desses pecados que nós cometemos. Não é porque Deus não se lembra mais. Quando diz que Deus esquece dos pecados que nós cometemos, quando nós nos arrependemos dele, Ele deixa, Ele apaga, Ele deixa de um lado. Esses pecados perdoados pelo Senhor, o diabo não tem acesso a eles para nos acusar diante do Pai, porque Jesus perdoou. Então, diante de Deus, ele foi apagado. Sim, então essa primeira parte, eu concordo com muitos pregadores que eu tenho ouvido. Muitos. E às vezes me manda pelo WhatsApp algumas mensagens, alguns textos, que cortam lá algumas mensagens, pedaço de uma mensagem, e eu vejo, ouço pessoas aí com muita gente, multidões, pregando isto, e é verdade, é uma verdade inquestionável. Não importa o tipo de pecado que você cometeu, não importa o tipo de pecado que eu cometi, desde que nós nos arrependemos de tê-los cometido e o abandonamos. Você entendeu? Arrepender dos pecados e não abandoná-los é um pecado gravíssimo. Porque quando a pessoa peca inconscientemente, esse pecado continua sendo pecado, mas ele é menos grave. Mas quando uma pessoa, ela peca conscientemente, e ela diz que se arrepende do pecado e volta a cometê-lo, aí ele se torna gravíssimo. Você entendeu? Todos os cristãos que realmente conhecem a palavra de Deus e é temente ao Senhor, sabe que o adultério é pecado, sabe que a fornicação é pecado, sabe que a lascívia, exibir a sua sensualidade, é pecado, que a homossexualidade é pecado, que a mentira proposital para levar vantagem, entre aspas, vantagem, ou para encobrir algum erro, é pecado. As pessoas sabem, são conscientes que isto é pecado, pede perdão a Deus, mas não abandona o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, vamos trazer aí a definição da palavra arrepender, vamos trazer essa definição, essa tradução para a nossa linguagem. Arrependei-vos e abandone o pecado. Um arrependimento sem abandono do pecado não tem perdão, ou seja, torna-se gravíssimo, porque a pessoa está pecando conscientemente, e o pecado consciente é gravíssimo. É preciso que nós entendamos isso, meu amigo, minha amiga. Em nome do Senhor Jesus, arrependa dos teus pecados e converta-te ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus. Abandone esse pecado, deixa esse pecado, e Deus te abençoará. E diz o salmista, olha aqui o que diz a parte do 32, eu me apresso em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Então você tem que se apressar, abandona imediatamente esses pecados, lance longe de você, não aceite mais, para de pecar conscientemente. Quantas pessoas estão em cima do altar, fazendo parte de grupos, sim, grupos da igreja, grupo de senhoras, grupos de jovens, grupos de louvor, e etc, etc, em pecado, conscientemente em pecado.
Tome cuidado, meu amigo. Não deixa isso virar uma maldição na sua vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. Jesus disse isso. E essa palavra, esse dito de Jesus serve para aqueles que são conscientes, que estão pecando, mas não abandonam o pecado. E se morrer nesta situação, sem arrependimento e sem abandoná-lo, está perdido. E vai dar um abraço no capeta lá no inferno. Esta é a verdade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E nos abençoa. E nos livre deste mal. Para que nós possamos entender a sua palavra, compreendê-la e recebê-la em nosso espírito, alma, coração, entendimento e segui-lo em espírito e verdade. Obrigado, Senhor. Pai, unge as águas com unção de libertação de todas as obras do inferno. Nos liberta do pecado, Senhor, porque a unção despedaça o jugo. A unção despedaça, sim, Senhor, o jugo do pecado, em nome de Jesus, e nos abençoe poderosamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandemente. E voltaremos, se Deus quiser, às 6 horas da tarde, com a oração de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço.